aparecendo todo mundo e não está aparecendo a telinha do compartilhamento. Mas vamos lá. Então, a gente vai apresentar... Meu nome é Júlia, sou dupla do Emerson, e a gente vai apresentar um projeto que visa a implantação do biogás no município de Ipiabiru, como uma energia renovável, que é uma das soluções para mitigar as mudanças climáticas. Então, a gente entende que as mudanças climáticas elas são consequência do acúmulo de gases do efeito estufa na atmosfera e é causado por principais 3 fatores, que são o uso de petróleo e carvão mineral nas fontes de transporte, de consumo diversas, o desmatamento e a destinação inadequada de resíduos. Trazendo um pouquinho do contexto de legislações e cenário internacional, a gente gostaria de ressaltar, então, a Convenção Quadro das Nações Unidas, que tem o objetivo de estabilizar essas concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que torne a interferência humana menos perigosa, garantindo que haja um futuro do nosso planeta que seja habitável às formas de vida. Com base nesse acordo, o Brasil já estava participando e esse ano fez uma readequação das metas de redução de emissão dos gases de efeito estufa, passando de 37% para 48% até 2025 e de 50% para 53% até 2030. Quanto aos combustíveis, aqui no Brasil a gente possui a Política Nacional de Biocombustíveis, que visa as reduções de emissões de gases causados pelo efeito estufa por meio da comercialização dos combustíveis, por meio dessa ampliação do uso de biocombustíveis na matriz energética brasileira, que atualmente prioritariamente usa também combustíveis fósseis, gasolina, diesel, principalmente. E o terceiro ponto focal seria quanto aos resíduos sólidos. A gente tem instituído também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que prevê também a necessidade de implantação de sistemas de compostagem dos resíduos orgânicos gerados pela população, articulando com agentes econômicos e sociais para utilizar esse resíduo orgânico produzido, que acaba indo para os aterros, né? Então, por que a gente acha importante investir no biogás? Além dessas 3 macro áreas que eu já citei. Algumas ODSs apontam para a importância. Então, a ODS 7 fala sobre energias renováveis na matriz energética global e também sobre pesquisa e tecnologia de energia limpa e renovável. Assim como na ODS 12, que fala sobre a redução substancial da geração de resíduos e fortalecimento das capacidades científicas e tecnológicas para a gente mudar realmente os padrões de consumo para formas mais sustentáveis. E essa foi uma contextualização desses 3 tópicos macro, né? Então, clima, emissões, resíduos e... me perdi. Resíduos e... combustíveis, mudanças climáticas, resíduos e combustíveis, que são os 3 englobados das possibilidades e impactos positivos da implantação da cadeia do biogás. Então, agora eu vou passar a palavra para o Emerson, que vai explicar certinho como funciona. Obrigado, Júlia. Bom, primeiro eu quero dar um crédito para a Júlia, que essa apresentação foi ela que elaborou. Eu participei da elaboração de boa parte do conteúdo, mas a apresentação em si, ela é craque nessa área aí. Parabéns, Júlia. O biogás, então, ele é uma inovação de um tempo para cá, mas, na verdade, há séculos ele já é aproveitado. O objetivo de nós trazermos para Ipiabiru a proposta é oferecer uma alternativa extra, né, para o aproveitamento de uma energia que hoje está sendo jogada fora, né? Não só Ipiabiru. Em 98% do resíduo orgânico produzido no Brasil, alguns estudos falam 96%, é jogado fora. É dinheiro jogado fora, é energia jogada fora. Pode passar, Júlia. Toda vez que eu começo a falar sobre biogás para pessoas que estão ouvindo pela primeira vez, a pergunta é, mas
queimar o biogás também não gera gás de efeito estufa? Sim, mas em quantidade infinitamente menor do que o metano que é liberado no aterro ou o metano que é liberado na queima pelo flare nos aterros. Né? E muito menos ainda do que o metano e outros gases gerados nos lixões de céu aberto, não é o caso do Gabriel. Pode passar, Diogo. Aqui tem um esquema, o primeiro quadro inferior esquerdo ali, ele é produzido, o biogás é produzido pela digestão de resíduos orgânicos por bactérias em ambiente anaeróbico, ou seja, no ambiente sem oxigênio. Tá? Esse gás, nesse processo de decomposição da matéria orgânica, é gerada uma mistura de gases, principalmente o metano, em torno de 60%, mas também outros gases, como o carbônico e o sulfídrico. Né? Aqui um detalhe, porque o sulfídrico, depois, no quadrinho seguinte, a gente fala que, idealmente, ele tem que ser submetido a processo de filtragem, porque o sulfídrico é altamente corrosivo de metais. Então, o biogás, ele pode ser utilizado in natura, ele bruto? Pode. Eu já vi exemplos de pessoal da área rural que utiliza o esterco, né, de gado, de porco, a cama de aves, para produzir o biogás e é encanado para ir alimentar o fogão lá da Dona Maria, lá no sítio, na fazenda. Tudo bem, só que já sabendo que mais cedo ou mais tarde aquele metal vai ser corroído pelo sulfídrico. Então, idealmente, aquele quadro do meio lá, ele é submetido a um processo de filtragem para que sejam retirados os outros gases e deixado praticamente o metano, um índice de pureza de torno de 98%. A partir dali, então, ele se torna biometano, que é o gás. Esse gás que nós consumimos no Brasil, normalmente é o gás natural, boa parte vem da Bolívia, através do gasoduto, é o gás que é produzido lá junto com o petróleo. Gás natural, que é processo de decomposição também, só que milhões de anos em condições de alta pressão, alta temperatura lá embaixo, né? E a diferença é que o biometano ele tem origem biológica e o gás natural ele tem origem mineral. Tá? A partir dali, biometano pode ser envasado ou armazenado em cilindros para posterior utilização em veículos. Pode ser misturado ou não com o gás natural. O mesmo gás que você coloca no cilindro e vai movimentar um carro, dentro daquele cilindro pode ter o gás natural e o metano. É o mesmo gás. Então, essa explicação é importante porque não há divergência, não há diferença, não há, como é a palavra, não há incompatibilidade entre um e outro. Os dois podem ser utilizados ao mesmo tempo. Então, o biometano ele pode substituir até o diesel em veículos pesados, caminhões, ônibus, navios e aviões. Atualmente, a maior utilização do gás em veículos é para veículos pequenos, automóveis. Mas já existem estudos e demonstrações práticas. Por exemplo, a Scania lançou, em abril, eu fui no 5º Fórum Sul-Brasileiro de Biogás e Biometano em Foz do Iguaçu, a Scania levou lá um caminhão que eles produziram com 8 cilindros de biometano. Demos volta lá no caminhão, depois fomos abastecê-lo na usina lá de Itaipu. Então, é um gás como o gás natural. O biometano é um gás combustível que pode ser utilizado, inclusive, para os pesados. Próximo, Júlio. Aqui o esquema. O biogás, então, como nós dissemos, ele é produzido com a decomposição de matéria orgânica por bactérias especializadas. Mas qual substrato? Qual resíduo? Pode ser, lá de cima, dejeto de animais, e lá tem o exemplo do porquinho, né? Dos dejetos animais, o do suíno é o que tem maior riqueza de metano. Pode ser também a figura amarelinha, não dá para ler direito, mas ali são resíduos de produção de alimentos. Todos nós, ou a maioria, come arroz, só que a gente come arroz já descascado, certo? A casca do arroz é um resíduo da produção de alimento. Ela pode ser utilizada para a produção de biogás. O terceiro, lá na torneirazinha, indica o esgoto. Né? Nós vimos que lá na proposta do grupo do Francisco e da Cláudia, a wetland é uma das possibilidades de tratar esgoto. O esgoto hoje, que existe hoje, ele pode ser utilizado para a produção de biogás,
E, aliás, é a segunda fonte principal de produção de biogás no Brasil. A primeira é derivados de cana, vinhaça e bagaço. A segunda são das estações de tratamento de esgoto. Né? E o quarto campo ali embaixo são alimentos, restos de alimentos. Né? Qualquer alimento, tudo que é orgânico pode ser produzido. Depois daquela caixinha da tampa verde, então ali é o biodigestor. Qualquer tipo de resíduo é colocado lá dentro do biodigestor, as bactérias trabalham, fazem a decomposição da matéria orgânica e, como todo ser vivo, ela peida. Simples assim, ela emite um gás. Né? Porque o peidinho de cada bactéria é o biogás. E o biogás, então, depois a flechinha para aquela nuvem verde, né? É o biogás. E aí, para aquelas duas setas lá de cima, ele pode ser utilizado in natura, ele bruto, tanto naquela chama lá, né, para usar para um fogão a gás ou para os fornos de usinas, por exemplo, de cimento, essas produção de ferro, né? Usa muita temperatura, então o biogás pode ser utilizado para isso, como também pode ser utilizado para alimentar um grupo gerador. Lá tem uma tomatinha verde, né? O biogás, então, alimenta um grupo gerador e, ao girar o dínamo, gera energia elétrica. Né? Ou, idealmente, filtrado, ele é encaminhado ali para distribuidoras, né? Que, por sua vez, podem distribuir para postos de combustível para abastecimento de veículos, ou pode ser encaminhado para indústrias, para utilização em indústria energia. Né? Muitas indústrias utilizam a energia elétrica, ou a energia térmica, ou a energia combustível também. Né? E veja que lá da caixinha sai uma setazinha em curva. Essa caixinha marrom aqui é o resultado do processo de decomposição. Quando as bactérias decompõem a matéria orgânica, a maior parte vai para se transforma em biogás, mas em torno de 20% é o rejeito, chamado de digestato, que é adubo orgânico. Biofertilizante, riquíssimo em nutrientes, que podem substituir o adubo químico, que nossos agricultores, infelizmente, compram, né, importando da Ucrânia e da União Soviética, né? A guerra teve um impacto na elevação dos preços, e a gente está jogando fora todo dia. Pode passar, Juliana. Como é que é o biogás no Brasil hoje? Então, ali tem um consumo. Nós vamos focar aqui nesse momento, na substituição do diesel, porque é o principal gerador na área de transporte, na área de energia, é o principal gerador de gases de efeito estufa. Nós vimos lá numa das apresentações que no Brasil, o principal gerador de gases de efeito estufa é o desmatamento. O segundo gerador é o transporte. E dentro do transporte, o diesel é o principal gerador de gás de efeito estufa. Então, veja só, cada litro de diesel produz 3,2 kg de CO2. No Brasil, foram consumidos 64 bilhões de litros de diesel, portanto, geramos 207 megatoneladas de CO2. Pode passar, Juliana. O Brasil tem hoje 885 usinas em operação de biogás. Mas, Emerson, esse negócio é tão bom assim como você está, né, você e a Júlia estão explicando, por que tem tão poucas usinas? Essa é a pergunta que eu pretendo resolver na minha dissertação. Né? Quais são as barreiras e incentivos que são oferecidos para essa equação? A primeira barreira é a novidade. Né? A tecnologia de produção de biogás, ela vem evoluindo, muita gente ainda não conhece, e o que a gente não conhece é uma tendência de a gente rejeitar. Pode passar, Júlia. Biogás é a solução? A solução proposta nesse trabalho é a instalação de usinas de aproveitamento dos resíduos orgânicos para a geração de biogás no município de Gabiru, que pode ser usado para alimentar a frota de veículos da municipalidade, a frota de veículos a diesel, ou para alimentar um grupo gerador para gerar energia elétrica para abastecer os prédios públicos. E lá embaixo, aquele quadradinho retângulo verdinho, além de gerar adubo orgânico como resultado do processo. Pode passar, Júlia. Biogás que poderia suportar 34,5% da demanda por energia elétrica, ou substituir 70% do consumo de diesel no país, é dispersado todo dia. É jogado no lixo. É lixo, dispersado. Outras funcionalidades.
contribui para a diminuição da geração de gás de efeito estufa por sequestrar os gases metano e carbono que seriam liberados para a atmosfera, no aterro, no lixão e outros processos. Produz adubo orgânico resultante das frações orgânicas degradadas pelas bactérias especializadas na produção do biogás, biofertilizante que pode ser utilizado para a recomposição da fertilidade dos solos. Pode passar, viu? Para o Biabiru, nós trouxemos duas possibilidades. Uma, que eu considero mais importante, que é o veicular. E vou explicar por que eu considero mais importante. A matriz elétrica brasileira, ela é muito limpa. Cerca de 80% da energia elétrica produzida e consumida no Brasil tem origem em fontes renováveis, principalmente a hidrelétrica, que sozinha responde por 62%. As outras, aí tem fotovoltaica, que é solar, tem eólica, que é dos ventos, tem maremotriz um pouquinho, tem pequenas centrais hidrelétricas. Então, substituir a energia elétrica, que já é limpa, por uma outra fonte limpa, não faz muito sentido. Mas vai ser possível. Nós queremos focar no veicular. Veja só, uma tonelada de resíduo orgânico pode gerar 170 metros cúbicos de biometano. Cada tonelada de resíduo orgânico gera 170 metros cúbicos de biometano. Cada metro cúbico de biometano corresponde a 1 litro de diesel. Então, 170 metros cúbicos de biometano, 170 litros de diesel. A frota de veículos de Biabiru, 1.800 movidos a diesel, em 2021, levantado no site do IPAIS. Esses 1.800 veículos consumindo diesel estão gerando 31 megatoneladas de CO2 aqui em Biabiru. Biabiru coleta 3,1 toneladas de resíduo orgânico por dia, dado que eu coletei nesse início, confirmei hoje com o Cleiton. Então, temos 2.897 toneladas por ano. Fazendo a continha simples, seria possível produzir 194 mil metros cúbicos de biometano, que corresponderia a 194 mil litros de diesel. O Cleiton me passou os empenhos do consumo de óleo diesel, né, que a prefeitura gastou no ano 2022, e eu fiz uma conta simples. O resíduo orgânico produzido em Biabiru, se transformados em biometano, seria suficiente para abastecer 71% do consumo dos veículos públicos da cidade. Veículo público que consome diesel. Né? Não considerei aqui álcool nem gasolina. Só o diesel, que é o maior poluente. Então, veja só. Você pode usar para substituir 71% do consumo de diesel. Só nisso você vai ter um ganho de economia e vai contribuir para o ambiente, deixando de gerar 31 megatoneladas de CO2. Próximo, Júlia. A outra possibilidade é gerar energia elétrica. Então, alimentando um grupo gerador, cada metro cúbico de biometano pode proporcionar a geração de 1,43 kWh de energia elétrica. Biabiru, 3,1 tonelada por dia, 93 toneladas por mês, seria possível gerar 15 mil metros cúbicos de biometano, que produziriam 22 mil kWh de energia. Agora, o último quadradinho, suficiente para abastecer 78% do consumo dos prédios públicos nas cidades. Cálculo que eu fiz com base nas faturas de energia que o Cleiton mandou, todas as faturas pagas mensalmente pela prefeitura. Então, veja que o biometano ele vai possibilitar, né, a decisão da administração pública para qual destinação, seja na geração de energia elétrica, seja na geração de combustível, as duas terão ganhos para a municipalidade. Feito, Júlia? Feito. Então, veja que o biogás, ele é um combustível de nova geração. A partir do biogás também é possível gerar o hidrogênio. É um dos gases que compõem. Biometano, o metano, CH4, é um átomo de carbono com 4 átomos de hidrogênio. Fazendo o processo de filtragem, retira esse átomo de carbono, temos 4 átomos de hidrogênio. Hidrogênio é considerado combustível do futuro, é qualquer luxo de hoje em dia. Mas até chegar lá, tem um caminho ainda a percorrer. Então é isso, Júlia, parabéns mais uma vez pela apresentação. Obrigado, prefeito e senhores. Eu que agradeço a parceria.